Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini. Capítulo 4. Ciência da Criação. Nunca tentamos fazer nada sem meditação. Nós nunca começamos nenhum trabalho sem entrar nas profundidades do nosso ser para fazer o contato consciente com Deus. Somos um com Deus. Eu e meu Pai somos um. Mas esta unidade não é de nenhuma ajuda para nós, exceto no grau de nossa compreensão dela. Deve haver uma percepção consciente de nossa unidade. Isso não significa simplesmente declarar: eu e meu Pai somos um, afirmando ou declarando enquanto pegamos nosso chapéu e casaco, apressados para irmos ao centro da cidade. Algo nos acontece quando nos voltamos para dentro e fazemos o contato para essa sensação da presença. É uma experiência tão vibrante e viva quanto um contato elétrico. Em nossa humanidade, estamos separados da fonte. Isso é o que constitui a humanidade. Uma individualidade separada de Deus. Uma individualidade à parte de Deus. Mas a humanidade é um sonho. Nós nunca estamos realmente separados de Deus, mesmo que o efeito sobre nós seja como se estivéssemos. Para subir acima da humanidade, isto é, acima das experiências de um ser humano e de eventos humanos, torna-se necessário, na verdade, que sintamos que temos Deus dentro do nosso próprio ser, fazer contato com Deus. Por essa razão, em todos os meus escritos, você descobrirá que a atenção é chamada à necessidade de começar com essa consciência pela manhã e continuar com ela por todo o dia, até o sono chegar à noite, permanecendo constantemente na consciência da presença de Deus. Até agora, na maior parte do tempo, ficamos satisfeitos em aprender algo da verdade em algum livro, ou por fazer algumas afirmações. A partir deste momento, isso não será suficiente. Em algum momento durante o dia e durante a noite, você deve fazer esse contato consciente com o ser interior que nós chamamos Deus. Então, pelo resto da noite, você pode permanecer nisso. Mas faça esse contato, torne-o uma realidade. Na medida em que você conscientemente faz esse contato, sua vida será reconstruída. Na proporção em que você aprende a se voltar para dentro antes de empreender qualquer coisa, seja escrever, cozinhar, falar, comprar, independente do que possa ser, se você realmente pratica esse retorno para dentro e faz o contato, sua experiência exterior será impregnada pelo Espírito, com sabedoria divina, com orientação divina, proteção e segurança. O mundo humano encontra segurança e proteção em dólares ou em armamentos. Mas nós encontramos nossa segurança e proteção em nosso contato com Deus. Nós vemos esse contato manifestando-se externamente como qualquer forma necessária para a nossa experiência diária. Pode aparecer externamente como qualquer coisa, de notas de dólar a casas ou automóveis. Mas nós não pensamos em nada externo. Todo o nosso pensamento está em contatar esse ser infinito, essa realidade infinita, essa divina presença que está dentro de nós. Jesus chamou isso de o Pai interior. Ele nos disse muito claramente que é seu Pai, assim como era dele. Portanto, se estava dentro dele, deve estar dentro de nós. De que adianta ter um Pai interior se não nos voltarmos para ele? Leia a história do filho pródigo. Ele também tinha um pai rico.
mas não se voltou para o Pai. Ele voltou-se humanamente para si mesmo e acabou com os porcos. Toda a nossa fé, confiança e esperança devem estar no poder que Paulo chamou de Cristo, que vive em mim. Esteja certo, no entanto, que meramente dizer que o Cristo vive em mim não vai adiantar. Você deve entrar em contato com Ele. Não pense que você pode estar no mundo e ser do mundo, e ainda receber a luz divina fluindo para você de dentro. Mas quando você faz o seu contato com a fonte, então você pode cuidar dos seus compromissos. Como uma abordagem para entrar em contato, tente meditar sobre a realidade do ser. Então, volte-se para dentro e descanse. Veja qual mensagem vem até você a partir de dentro. Nunca duvide nem por um momento. Você receberá uma resposta para a sua oração ou meditação. Nós olhamos para as colinas de onde vem a nossa ajuda. Nós olhamos para as colinas ou para as alturas da consciência. Nós olhamos para cima, dentro do nosso próprio ser. Nós olhamos para o ponto mais alto da nossa própria consciência para ajudar em todas as circunstâncias. Nós nunca olhamos fora ou além dos limites do nosso próprio ser. A consciência forma o corpo. Deus criou tudo o que foi feito. Deus é consciência infinita, a consciência do ser individual. Essa consciência criou seu corpo, sua casa, seu trabalho. Tudo de que você está ciente é a emanação, expressão e manifestação de sua consciência, a consciência que é Deus. Agora, o que nos acontece na cena humana? Nós alimentamos o corpo que foi criado pela divina consciência. Nós o alimentamos de fora e por causa de nossa aceitação da crença universal de que o corpo é alimentado de fora, sentimos que requer vitaminas, calorias ou algo adicionado a ele de fora. Você se lembra quando estávamos falando sobre suprimento e chegamos à conclusão de que o suprimento, mesmo sob a forma de dinheiro, tem que ser tão espiritual quanto a oferta da própria verdade? Também concluímos que poderíamos ir dentro de nossa própria consciência e encontrar a verdade. Mas não, nós voltamos as costas para isso e aceitamos a crença de que devemos sair por dinheiro. Se fosse verdade que existe um universo material, ou, em outras palavras, que existe um universo espiritual mais um universo material, então seguiria-se que poderíamos ir para dentro de nosso próprio ser para as coisas espirituais da vida, mas que nós teríamos que sair para as coisas materiais. Isso não é verdade. A verdade é que Deus é espírito e que Deus criou esse universo a partir de seu próprio ser. Tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é substância e realidade espiritual. Portanto, nosso corpo deve ser tão espiritual quanto a consciência da qual é formado. Deve, portanto, ser possível ao nosso corpo ser alimentado de dentro em vez de fora. Se o sentido mortal nos diz que somos desnutridos e subnutridos, ou que há uma deterioração deste ou daquele pedaço de corpo, até mesmo um osso do corpo, deve ser possível renová-lo através da consciência, que é a substância do nosso ser, ao invés de adicionar ao corpo de fora. A única coisa que impede que isso aconteça é a nossa aceitação individual de um eu material e um você material, o que resulta em aceitarmos como lei a crença humana de que somos alimentados de fora. Tudo no ensino do caminho infinito é um desdobramento, uma declaração ou reafirmação do ensinamento do Mestre, Cristo Jesus. Quando os discípulos se aproximaram dele e disseram: Mestre, nós temos comida, respondeu ele: tenho carne para comer que não conheceis. O que ele quis dizer foi que ele estava sendo alimentado por dentro. Consciência, espírito,
a própria vida formou essa coisa que nós chamamos seu corpo e meu corpo. Esse espírito, essa substância, é a carne que a nutre. Quando nos revertermos à crença universal de que estamos sendo alimentados de fora, que a comida que estamos recebendo em nosso sistema está nutrindo o corpo, e quando conscientemente aceitamos a verdade de que somos alimentados de dentro, que a consciência que formou o corpo está alimentando, mantendo e sustentando-o até a eternidade, então vamos descobrir que o corpo está respondendo à lei espiritual. Você ainda pode continuar a comer, embora de uma coisa eu tenha certeza: seu apetite vai mudar. Você desejará um tipo diferente de alimento, ou menos de certos alimentos. Por quê? Porque ninguém pode comer quando está cheio, e você se sentirá cheio se estiver recebendo comida espiritual de dentro 24 horas por dia. Nós exigimos tal quantidade de comida porque não somos alimentados de dentro. Deus, Espírito, consciência divina, é o princípio causador do nosso corpo, bem como do nosso trabalho, de nossa casa e de nossas atividades sociais. Deus é a consciência divina do nosso ser, a substância do nosso ser e a lei do nosso ser. Mas devemos nos voltar para dentro, para reiniciar o fluxo que nós, como seres humanos, invertemos. Humanamente, o corpo dura uns 70 anos, mas muito antes disso ele começa a se deteriorar. A comida de fora não faz um trabalho completo de alimentação, sustentação e renovação. Portanto, mesmo que tentemos renová-lo por meio dos alimentos que comemos, o corpo responde apenas 70% ou 80%, continuando a decair até que esteja pronto para o túmulo. Isso sempre será verdade na cena humana. Só você, individualmente, e eu, individualmente, podemos reverter essa cena de modo que o nosso corpo funcione eternamente, se assim o desejarmos, e no mesmo estado de perfeição em que estava no auge da nossa juventude e vitalidade. Nós determinamos isso neste momento. Fazemos isso conscientemente, revertendo a crença de que o corpo está sendo alimentado e sustentado de fora pela comida que comemos e aceitando a verdade espiritual de que a mesma consciência que formou o corpo agora o está alimentando, nutrindo, mantendo, sustentando e renovando para a eternidade. Este deve ser um processo consciente. Deve se tornar uma atividade de sua consciência, porque a consciência é o princípio criativo da vida. Imediatamente surge a pergunta: você está falando sobre o corpo material? E a resposta é que você não tem um corpo material. Como pôde Deus criar um corpo material? Deus é espírito, Deus é consciência, Deus é o princípio criativo deste universo. E Deus, o infinito, deve criar a partir de seu próprio ser aquilo que você tem chamado de corpo material, tratando-o como se fosse um corpo material: alimentação, roupa e banho. Mas é seu corpo espiritual. A única coisa material sobre o corpo é o nosso conceito errôneo dele. E esse conceito errôneo não começou com você ou comigo. É uma crença universal, um conceito universal que nós, individualmente, aceitamos. Como Jesus poderia ter atravessado paredes ou caminhar sobre as águas? Como poderia Pedro ter andado sobre a água? Como poderia algum dos milagres ter sido realizado? E esses milagres não foram somente realizados por Jesus, mas por muitos dos grandes profetas. Moisés trouxe o maná caindo do céu e água brotando de uma rocha. Que tal Elias e Eliseu? E quanto a Moisés e a sarça ardente? Como poderia ter havido uma sarça ardente que não queimava, se este fosse um universo material? Por ignorância, aceitamos a crença universal, assim como nossos ancestrais aceitaram a crença de que o mundo era plano. Não era plano. No entanto,
A crença de que o mundo era plano fazia com que as pessoas agissem como se fosse e as mantinham escravas de um mundo plano, como se essa crença fosse verdadeira. O mesmo tipo de coisa opera em nós. Estamos em escravidão à crença de que temos um corpo humano, material, mortal. É por isso que não atravessamos paredes, mas não é para nós tentarmos atravessar paredes. Nós podemos fazer demonstrações mais elevadas do que isso. Para ilustrar, há uma história sobre um hindu que tentava por muitos anos tornar-se espiritual. Até que um dia ele veio correndo para seu mestre, dizendo com entusiasmo: Mestre, eu fiz uma coisa maravilhosa. Eu atravessei o rio andando todo o percurso sobre a água. E acho que levei 30 anos para conseguir isso. A resposta seca do mestre foi: Você poderia ter atravessado com o barco por 2 centavos. Tal feito não foi um milagre. Da mesma forma, não estude com a finalidade de aprender a atravessar das paredes ou andar sobre as águas. Não há algo muito mais importante que devemos fazer. Nós devemos viver por 90 ou 100 anos de idade, parecendo que temos 25 anos. Isso é uma coisa que podemos fazer, mas nós não faremos isso sentando, esperando ou olhando para a pessoa que o realizou dizendo: Ah, como eu gostaria de ser assim. O corpo é mantido pela consciência. Você precisa começar a entender a lei da criação. Deus é sua consciência individual e, portanto, é a sua consciência individual que está criando, nutrindo, apoiando e mantendo seu corpo em saúde, harmonia e beleza a todo momento. E, se assim o desejar, em todos os tempos, desde que você perceba conscientemente que está sendo alimentado, mantido e sustentado a partir de dentro. Se você fizer isso, assim será com você. Você pode estar inclinado a perguntar: isso é importante? Sim, é a parte mais importante de todo o seu desenvolvimento. Há apenas uma coisa importante neste mundo, e é demonstrar a Deus como a nossa vida, como a nossa substância, como a nossa segurança, proteção, imortalidade e eternidade, provando que Deus é a única lei para o nosso ser. Se é verdade que Deus é a única lei para o nosso ser, e que somos governados por Deus, mantidos e sustentados por Deus, então devemos mostrá-lo como juventude, beleza, vitalidade, força, inteligência, saúde e todas as outras qualidades divinas. Em outras palavras, existe alguma virtude em pregar esta verdade e então mostrar o oposto? Não há nenhuma. Nenhuma. Os alunos não têm o direito de ir para o resto do mundo e dizer: você deveria estudar metafísica, você deveria voltar-se para Deus. E eles mesmos mostrarem tal falta de consciência a ponto de fazer o mundo retrucar. Por quê? Por seus frutos você deve conhecê-los. Pergunte a si mesmo: estou mostrando a mais alta demonstração de que sou capaz? Se não, não é verdade que é só porque você não está trazendo suficientemente esta verdade para a expressão consciente? Em outras palavras, não estamos todos sentados acreditando que existe um Deus em algum lugar que vai fazer algo por nós? Deixe Deus fazer isso? Em proporção à nossa falta de demonstração, nós indicamos que não estamos conscientemente trazendo isto para a nossa experiência, que nós não estamos conscientemente renovando nosso corpo dia a dia, e nós nunca iremos desde que pensemos em nutrição como algo a entrar no corpo pela boca. Não o que entra na boca contamina um homem, mas aquilo que sai da boca. Não é isso que vai nos alimentar, é aquilo que surge de dentro do coração, da alma ou da consciência que é a nossa comida. Nossa demonstração é proporcional à nossa percepção consciente da verdade do ser. A saúde não é acidental. A harmonia não é acidental. Pode ser no mundo humano, onde existem alguns seres humanos que são saudáveis o tempo todo ou na maior parte do tempo.
Na verdade, tais seres humanos são poucos e distantes entre si. Além disso, não sabemos nada do que se passa em sua consciência para explicar isso, ou o que sua consciência pré-existente pode ter trazido por eles. Isso nós sabemos. Se quisermos harmonia, paz, jurisdição ou domínio, temos que trazê-los em nossa experiência através do conhecimento consciente da verdade. Nós devemos cumprir as palavras do Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não devemos depender da verdade para nos libertar. Devemos depender de nossa percepção consciente dessa verdade. Embarcamos em uma missão, a realização de Deus como consciência divina, se desdobrando como nosso ser individual. Teremos que dar o próximo passo e perceber que esse corpo é mantido e sustentado pela consciência infinita que a formou, a consciência divina de nosso ser. Estamos sendo eternamente alimentados, não 3 vezes ao dia, mas 24 horas de todos os dias, desde dentro. Eu tenho carne para comer, a qual não conheceis. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A consciência é a vida eterna, é a sua consciência como vida eterna, já que Deus é a consciência universal do ser imortal. Quando dissipamos a crença universal na deterioração de órgãos, funções ou estrutura óssea, nós somos renovados. Por quê? Porque não temos um corpo físico para ser remendado, e a percepção de que a consciência que somos construiu o corpo e atua como uma renovação desse corpo. Essa consciência continuará a manter o corpo em sua forma original, substância, juventude e beleza. Cura espiritual, a missão do Mestre. O ministério do Mestre foi a cura espiritual. Não fazia diferença se era uma pessoa com ossos deformados ou uma pessoa cujos órgãos haviam cessado de funcionar, como no que chamamos de morte. Seu ministério era restaurar a consciência da mesma forma que o Cristo da sua consciência está presente para restaurar até os anos perdidos pelo gafanhoto. A parte do corpo que já está morta ou morrendo deve ser renovada pelo Cristo, pelo estado de consciência que foi revelado a você como a substância do seu ser. Vamos voltar ao início deste capítulo para a afirmação de que nunca realizamos nada sem primeiro voltarmos-nos para dentro, sem esse contato, isto é, sem meditação. Se nós realmente esperamos que esse contato surja na forma do que for necessário para a nossa demonstração, não poderá ele surgir na forma de um corpo, órgão, função ou osso? Se puder surgir na forma de transporte ou companheirismo ou provisão, por que não deveria vir como um corpo? Virá como todas as formas concebíveis necessárias para o cumprimento da missão messiânica, que é a vida eterna. A missão do Mestre era revelar a vida eterna para você e para mim. Através de que processo? Através do processo de uma consciência a par da verdade, que conhece a verdade. Então, nós devemos, através dessa mesma consciência crística, renovar e restaurar os órgãos e funções do nosso corpo. Nós podemos fazer isso somente no grau em que percebemos que a consciência, Deus, é a substância da nossa forma e que somos alimentados, nutridos, apoiados, mantidos e sustentados de dentro. Isso é verdade no nosso corpo. É verdade sobre a essência de nossos negócios e sobre a substância de nosso lar. Podemos ser sempre renovados, sempre restaurados, sempre recarregados com energia divina, se conscientemente entrarmos em contato com a fonte do nosso ser, que é Deus, nossa consciência individual. Preste especial atenção
a estas declarações do Mestre: Eu tenho carne que não conheceis. A água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Esta consciência, dentro de seu próprio ser, surgirá dentro de você como vida eterna. Não vida eterna após o corpo descer na sepultura, mas vida eterna aqui, agora, eternidade consciente, imortalidade nesta forma. Estamos renovando o corpo agora, dia a dia, na compreensão da verdade de que Deus é Espírito e que, portanto, o princípio criativo é espiritual. Aquilo que é criado é espiritualmente autossustentado e automantido. Essa é a fonte eterna da água e da carne que o mundo exterior não conhece. Ao meditar para chegar a essa realidade do nosso ser, vamos conscientemente perceber que, toda vez que tocamos essa fonte interior, nossa vida começa a fluir. Torna a carne vital, firme e forte, porque é permeada de vida a partir de dentro. A consciência faz isto, a consciência que é Deus. Tratamento como escuta silenciosa. Quando estamos no silêncio, isso é um tratamento. Esse é o tipo de tratamento que damos a cada circunstância que surge em nossa experiência. Um por um, seja ou não um problema do corpo, do trabalho, das relações domésticas ou alguma fase da saúde, devemos manter esse tipo de tratamento, não no sentido de uma fórmula, não no sentido de fazer muitas declarações, mas no sentido de deixar a consciência divina nos dizer qual é a verdade. Um tratamento não deve consistir em sentar-se e passar por um ritual de fazer declarações sobre a verdade. Um tratamento deve ser um retorno ao Pai interior, perguntando qual é a verdade sobre os negócios, sobre o corpo, saúde, sobre o meu vizinho, sobre a crença universal da guerra? E então deixe a consciência divina contá-la a você. Nunca acredite que ler a verdade, memorizá-la ou recitá-la produzirá o efeito que você procura. Isso serve apenas como um meio para um fim. Você mesmo deve voltar-se para dentro e deixar a consciência divina lhe dar um tratamento. Você não dá o tratamento, você recebe o tratamento da alma. Está claro agora que tudo tem que vir de dentro? Até mesmo o tratamento? Um tratamento é uma transmissão de dentro e não algo da boca para fora. O tratamento é necessário desde que estejamos em ignorância, desde que sejamos manipulados por crenças universais. Na medida em que sofremos por qualquer forma de pecado, doença, falta ou limitação, precisamos de tratamentos, mas não tratamento de fora. O tratamento deve ser de dentro. Então você vai descobrir que esse tratamento é substância, é poder e é lei. Você nunca se perguntou, depois de ter se lembrado de algumas dessas declarações e de as ter fielmente repetido, por que você não conseguiu a saúde, a harmonia ou a riqueza que você esperava delas? Essas declarações eram externas a você. Você estava enchendo uma boneca de serragem. Você estava se enchendo de um tratamento, entre aspas, serragem, pronta para uso. Mas nosso tratamento não consiste em pensamentos prontos, fórmulas. Nosso tratamento é um tratamento de paz. É um tratamento da consciência que se expressa. Ele vem inteiramente e diretamente de meditação. E, nesse nível, trará resultados. Ele dará frutos como curas e saúde melhorada. Você deve trazer a sensação correta de tratamento. Banir a ideia de tratamento por fórmulas. Eliminar a ideia de que o tratamento pode sair dos livros ou que você pode usar e repetir qualquer tratamento que encontrou em meus escritos ou gravações. O tratamento é poderoso somente quando vem atrás de todo o poder de Deus por trás disso. O tratamento deve vir do centro interior, da consciência divina em você. Só então ele é substância. Então ele está alimentando-o
sustentando, mantendo e fazendo-o prosperar. Você não dá um tratamento, você o recebe, e não o recebe de um homem ou de uma mulher. Você recebe o tratamento de Deus. Deus proclama, anuncia, declara-se a partir do centro do seu ser para a sua consciência. Então, esse tratamento é um princípio criativo. Se algo vem espiritualmente através de Deus, isso irá renovar você. Você morrerá diariamente para a carne e renascerá. E com isto, não quero dizer fazer a passagem, morrer. Quero dizer que você vai perder a mortalidade e ganhar a imortalidade aqui e agora. Você perderá a velhice e ganhará a juventude. Você vai perder carne decadente e a descobrirá renovada. Isso se o tratamento vem de dentro, se tem a substância da verdade, se vem para fora, da consciência para você. Nota para trabalhadores ativos. Quando um praticante é muito ativo nessa prática, ele pode às vezes achar que não se sente bem, ou ele sente dor física, aflição, doença, dores de cabeça e afins, ou ele tem sentimentos deprimidos ou de desalento. Todos os graus de reações negativas podem ser experimentados em tempos diferentes. Não quero dizer que um praticante sofra assim continuamente, mas é provável que ele acorde de manhã ou à noite com sintomas de doença ou angústia, ou mesmo senti-los durante o dia. A primeira tentação é perguntar: o que há de errado comigo? Isso não deveria estar acontecendo comigo. Deixe-me alertar os trabalhadores sobre esta reação. Esses sintomas não são realmente seus. Eles são causados por alguém que está martelando você por ajuda. E você não está reconhecendo isso. Você está aceitando a palavra eu e tomando tudo isso como se você estivesse doente. Esteja alerta para isso. Todos os que participaram deste trabalho sabem que há pessoas se aproximando deles mentalmente, dia e noite, às vezes clamando por eles. Se você não está alerta, você vai tomá-lo pessoalmente e reagir à emoção ou sentimento negativo. Se os praticantes não tiverem o cuidado de manter essa palavra eu, eles podem pensar em eu, como Jane, Jim ou Joel, não reconhecendo que, quando estas coisas negativas vêm a nós, eles indicam que outros estão buscando ajuda. Aos trabalhadores ativos, eu digo, por favor, lembre-se. Primeiro, mantenha essa palavra em seu devido lugar. Cada vez que você pensa na palavra eu, automaticamente saiba que você está pensando em Deus. Segundo, perceba sempre que o pedido de ajuda não é para você. Não é um chamado para o seu entendimento humano. Aquela chamada por ajuda é para o seu estado de consciência desenvolvido, aquele estado de consciência que faz o trabalho de cura. Aqueles que estão chegando a ele não se importam com Jane, Jim ou Joel. Todos eles se importam em alcançar o estado desenvolvido de consciência, que é uma consciência de cura. Eles não se importam de quem ou através de quem a cura vem. Se tivéssemos a capacidade, poderíamos voltar-nos para Jesus Cristo, para a mente que estava em Cristo Jesus e, através disso, encontrar cura. Nós não o fazemos apenas porque talvez pensemos que o intervalo de anos nos separa dessa mente. Não percebemos que a mente de Cristo Jesus está aqui e é a nossa mente. Trabalhadores ativos, se você está curando, ensinando, lecionando ou escrevendo, lembre-se que alguém, em algum lugar, está se aproximando de você. Conforme essa pessoa toca a sua mentalidade humana, você poderá sentir um peso em você. O que alguns podem chamar de transferência de pensamento pode ocorrer, e você pode acreditar que está doente, enquanto é a pessoa que está chamando, dizendo que ela está em necessidade de ajuda. Ao primeiro sinal de doença, desânimo ou medo, esteja alerta e perceba que alguém está buscando o Cristo, mas não por qualquer identidade ou mentalidade humana. Ele está procurando o Cristo de seu próprio ser, e Cristo está respondendo: saiba,
Esta sugestão de negatividade não pode usar minha mente para sua operação ou estabelecimento. Esteja alerta para estas condições. Nunca um praticante deve identificar sua individualidade pessoal com a prática. É o Cristo que é o praticante, e é o Cristo que está lidando com a prática, não é uma pessoa. Praticantes serão arrastados para baixo se eles se deixarem atrair como seres humanos, ou se eles não reconhecerem que estas coisas negativas que vêm para eles são apenas a influência de pacientes e do mundo deles. Em vez de olhar para o mundo humano e tentar mudá-lo, sente-se e busque unidade com o Espírito. Perceba que o universo espiritual é ou a atividade espiritual é. Em outras palavras, não tente pensar na pessoa que tem o resfriado, nem tente ajudá-la a se livrar disso. Na medida em que o resfriado não tem realidade, não adianta tentar se livrar dele. Mas desde que se apresente como uma aparência, certamente algo deve ser feito sobre isso. Esse algo é se unir com o infinito, com o espírito, com a alma e observar a realidade em desdobramento. Observe a verdade, o ser real vir à luz. A ideia é parar de lutar contra essa cena do mundo. Pare de lutar com o sonho de Adão. Pare de lutar contra a ilusão. Sente-se e fique em paz, e deixar a realidade se desdobrar e se manifestar.